Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Fluxo Talks. Eu sou o Nicolas Toigo e hoje eu estou recebendo o Eduardo Klass, que é nutricionista integrativo. Eduardo, antes da gente começar aí, o que te trouxe para esse mundo da saúde natural? Conta um pouco da tua história para quem está em casa te conhecer um pouco melhor. Claro, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder falar um pouco do meu trabalho contigo e com o pessoal que está aí nos assistindo, né? A minha história na área da saúde começou dentro da minha família, né? Meu pai, desde os anos 80, praticamente quando eu nasci, ele se deparou com uma criança que tinha problemas de saúde, que no caso era eu, né? E dentro dessa busca dele em melhorar a saúde da família, ele estava tendo dificuldades dentro da medicina convencional e acabou entrando nos estudos da naturopatia e se tornou um terapeuta, né, integrativo e natural. E com isso ele começou a atuar na área da saúde, trabalhou tanto em consultório quanto também em consultoria para grandes empresas e multinacionais aí da área da saúde, voltada para produtos naturais, suplementos. E foi daí que ele me incentivou e me inspirou, né, a estudar. E ele sempre me falava que a nutrição era a medicina do futuro. Né? Ele falou, procura ali que você vai achar, né, muitas respostas que hoje a gente não tem. E aí iniciei os estudos primeiro na parte da naturopatia, então fiz cursos na área de iridologia e naturopatia já aos 19 anos de idade, e depois eu vim me formar em nutrição, né, aqui na universidade da nossa cidade, de Caxias do Sul, e já estou na área há mais de 15 anos, né, já tenho meu consultório junto com a clínica onde sou sócio do meu pai, né, e a gente já tem um movimento lá de pelo menos esses 15 anos atendendo junto, né, mais de 10 mil pacientes, né, entre todo esse tempo. E o trabalho integrativo sempre foi o foco. Sempre foi desafiador buscar essa visão dentro digamos assim, de um meandro convencional. Né? A gente é questionado, a gente é cobrado, assim como a gente também é questionador e cobra por um entendimento mais abrangente na área da saúde. Eu costumo dizer que a gente acaba focando muito no problema e não na solução, não na causa. E foi daí esse despertar, digamos assim, integrativo, onde depois de formado em nutrição, eu pude realmente enxergar um novo campo de atuação e de trabalho e poder entregar novas ferramentas, né, dentro dessa atuação integrativa nos mais variados problemas de saúde aí. Até, Eduardo, a forma como eu te conheci lá há 2 anos, 3 anos atrás foi através da iridologia, né? Onde através daquele atendimento que a gente fez, tu conseguiu observar no meu olho e leu a minha saúde de uma forma assim, melhor que muito exame muitas vezes, né? Conta um pouquinho como é que é essa formação antes da gente entrar no emagrecimento, Claro. mas sobre a medicina tradicional chinesa que tu utiliza no teu trabalho, a iridologia e outras fontes, porque para mim é muito interessante tratar muito além do alimento, mas olhar pelo olho, né, pela íris ali, o como que é o que o teu corpo precisa naquele momento e como que tu é. Sim. A gente que tem essa visão integrativa, a gente sempre quer se abastecer de ferramentas para entender cada vez mais a pessoa que nós estamos atendendo e as pessoas em geral, na verdade, né? Não só quem eu estou atendendo. Né? Os estudos na área da naturopatia, que engloba aí a medicina tradicional chinesa, a iridologia, né? A medicina própria antroposófica e toda a parte que tem visão de um alimento com poder terapêutico, né? Que muitas vezes a formação de base da nutrição não nos entrega, né? Ela vai muito nas calorias, né? Sim. Claro que a gente já vai falar um pouco mais de emagrecimento, mas é importante contextualizar isso. Então eu sempre muito inquieto, até porque é muito comum receber no meu consultório pessoas com exames convencionais, né? Um exame de imagem, um exame de sangue, muito bom, né? Onde os profissionais que atendem essa pessoa dão para ela um aval de saúde interessante e elas não se sentem bem. Né? Você olha, você lê um exame de sangue muitas vezes e você fala, olha, aqui está tudo certo. Você vê um exame de imagem, aqui está tudo certo. E a pessoa fala, mas eu não estou bem, eu não me sinto bem. Porque justamente eles não falam tudo sobre a nossa saúde. Eles entregam diagnósticos de doenças. Sim. E isso é muito diferente do que você usar uma ferramenta como a visão da medicina tradicional chinesa, a iridologia, a própria naturopatia por outras ferramentas para você falar sobre o estado de saúde da pessoa e de disfunção do organismo dela. Infelizmente, isso um exame de sangue nunca vai entregar. Não desmerece ele, porque ele é importante. A gente precisa dessa ferramenta para entregar um diagnóstico.
Né? E como eu não me foco muito, por incrível que pareça, em diagnóstico, eu me foco muito em quem está na minha frente e nas possíveis causas dos problemas dessa pessoa que eu atendo, essas ferramentas é que me entregam essas informações. Né? Se você se valer somente de um exame, muitas vezes você vai receber de um profissional que, por exemplo, o que você tem é estresse, né? Eu escuto muito isso hoje. Ou, isso aí é genético, né? Então, ou seja, são todas ferramentas ou diagnósticos meio que abstratos dentro da área da saúde para justificar um mal-estar, para justificar até uma normalização de quando a pessoa não se sente bem, que isso provavelmente seja normal, né? Sim. Você não se sente bem, isso é normal. Então, as ferramentas integrativas que eu busquei foi justamente para entender a causa dos problemas das pessoas, né? Isso, para mim, é a principal questão que hoje um profissional precisa buscar para saber realmente ajudar uma pessoa que está ali na frente dele e não somente procurar um diagnóstico de doença, né? Sim. Inclusive, um dos teus diferenciais é a questão da iridologia. Sim. E aí, cara, é impressionante como uma análise do olho esquerdo e do olho direito, como elas te dão um diagnóstico muito, muito correto, assim, de como está o estado atual de saúde. Conta um pouquinho dessa questão do olho, que todo mundo diz, os olhos são a janela da alma, né? Mas conta um pouquinho como que surgiu primeiro a iridologia, que eu acho que é uma história bem interessante, Sim. e depois como que quem está em casa, que provavelmente conhece ou não conhece, pode buscar um profissional na região, alguma coisa assim, para ter um diagnóstico um pouco diferente, que ele vai além do exame, né? Perfeito. A iridologia ela é uma ciência que tem algumas regiões do mundo clamam por ter descoberto a iridologia. Então isso ainda não está bem definido porque tem estudos muito antigos, desde o Egito Antigo, falando de análise de íris, como até agora na nossa modernidade, em 1800, na Hungria, médicos profissionais da área da saúde, na Suécia também, concomitantemente estudaram iridologia sem se conhecer e sem saber que ambos estavam estudando a mesma coisa. Então a iridologia, ela primeiro, que eu quero até reforçar, é que ela não busca de fato um diagnóstico, né? Ela busca um estado funcional, né? Um estado de algumas estruturas, algumas até questão de questões assim inatas, ou seja, a pessoa tem uma condição que ela predomina como genética e outras condições que vão se montando, né? Vão se estruturando nas fibras da íris e mostrando, por exemplo, condição de inflamação, né, condição de hiperatividade daquele sistema ou órgão ou hipoatividade. Isso são conceitos que, por exemplo, a medicina convencional ela não dispõe, né, ela não abrange esse tipo de linha. E a iridologia, então, através da coloração, do formato das fibras, de lesões na íris, ela pode demonstrar condições inatas, ou seja, que nasceram com a pessoa, ou seja, fragilidades em estruturas e órgãos, que é muito importante a gente levar, e eu falo muito isso no meu consultório. Quando eu tenho uma estrutura na íris que é fragilizada, necessariamente o problema pode não estar ali. A pessoa, então quer dizer que eu tenho um problema ali onde tem aquele buraco no meu olho. Não, porque de fato aquilo lá pode estar relacionado a uma outra condição. Por exemplo, eu costumo fazer um link, né, da iridologia com estudos recentes em saúde, com evidências nível ouro que tem se entregue hoje para as pessoas. Por exemplo, quando você vê uma fragilidade intestinal, que é uma área, né, a área gastrointestinal é o meu grande foco na iridologia. Por quê? Porque eu sou nutricionista. Né? Então a base de estudo minha é essa. A iridologia é um universo. Você tem até questões comportamentais que você pode trazer ali, que é super importante. E eu uso essas informações mais para me conectar com os meus pacientes do que de fato para analisar ele, porque eu não sou psicólogo, eu sou nutricionista. Sim. Mas quando eu vejo uma condição de fragilidade gastrointestinal na íris, eu posso, por exemplo, estar relacionando isso com uma enxaqueca. Olha aí. Ou com uma depressão, por exemplo. Então não adianta pegar e olhar a íris de forma empírica, in loco, né, naquela estrutura que está ali mostrando uma fragilidade e querer dizer que aquilo tem relação somente com aquela estrutura. Pode ter um reflexo em outra área do corpo. E esse é o gancho que eu faço com a prática integrativa, que é integrar. É a prática sistêmica, que é entender a relação de vários sistemas e órgãos dentro do organismo. Então a íris, para mim, ela é a minha principal triagem. Né? E não somente conectar essas imagens ou esses sinais na íris com a forma de visão da nossa medicina convencional, com os estudos, por exemplo, que tem falado que o intestino é o segundo cérebro. Né? Então isso é um estudo de medicina convencional. Né? A Harvard está aclamando e falando, olha, 90% da serotonina é produzida no trato gastrointestinal. Sim. Isso é Harvard que está falando, não sou eu. Só que ao mesmo tempo tu tem conceitos da medicina chinesa, que são
totalmente diferentes do que até Harvard clama hoje. Então, quando você consegue fazer o link de tudo isso, você entrega uma avaliação integrativa para a pessoa. E isso não tem preço, porque te entrega ferramentas para você fazer um trabalho bonito, que me emociona como profissional, porque é o meu objetivo, é o meu valor, né? E ainda assim poder, claro, solicitar exames de sangue, fazer tudo isso. A minha base é a iridologia, sim. Eu sou apaixonado por essa ciência, que está entregando cada vez mais literatura. A gente sabe que ela encontra muitas barreiras hoje, né? E a gente não está aqui para falar delas, porque isso é um tema daqui a pouco para outro Fluxo Talks, né? Mas a iridologia está trazendo realmente uma ferramenta super relevante, não invasiva, prática e fácil de ser acessada pelos profissionais da área da saúde. É importante reforçar que qualquer profissional da área da saúde pode estudar iridologia e agregar isso na prática clínica. Eu já conheci médicos, oftalmologistas, fisioterapeutas falando e estudando iridologia, né? Sim, boa. Já puxando, mais nesses teus 15 anos ou mais de experiência, atendendo milhares de pessoas aí, falando de emagrecimento. Muitas pessoas, muitas vezes, buscam uma fórmula mágica, um comprimido, um suplemento, um shake, e, obviamente, vão se frustrar cedo ou tarde, né? Bastante. O que tu diria para essas pessoas que estão sempre buscando essa fórmula mágica? Primeiro, se existe, né? E segundo, quais seriam as boas práticas para quem está buscando um estilo de vida saudável, com peso equilibrado e tudo mais, mas não tanto da forma estética, porque muitas vezes a pessoa tem uma estética muito bonita, mas a saúde é uma porcaria, né? Justamente. Então, e como? Já deve ter visto muito no teu consultório. Então, gostaria que tu trouxesse um pouco dessa visão aí para quem está em casa, que eu acho que é bem importante. É super importante falar disso porque o emagrecimento, para mim, ele é consequência, né? Ele não é o foco, né? Então, quando a gente vê uma pessoa que está acima do peso, que não está legal, que não se sente bem, que seja de forma assim, a nível de autoestima ou de saúde, né? Ela tem que enxergar as coisas como elas são e não focar no peso. A fórmula mágica, na minha opinião, ela não existe. A gente tem, acho que, muito para descobrir na ciência ainda, mas eu acho que hoje ela não existe. Sim. Partindo do pressuposto que, antes de mais nada, a gente está falando de redução de peso, de foco em saúde e qualidade de vida. Eu não estou falando aqui de composição corporal, de estética, né, de corpo desenhado. Estou falando de uma pessoa que queira se sentir bem, saudável, que tenha tranquilidade para dizer eu estou bem, eu estou saudável, eu me sinto bem, e com o peso como consequência de tudo isso. Mas, de fato, a fórmula mágica, para mim, ela não existe. O que existe é uma estratégia, né? E a estratégia ela tem que levar em conta a saúde, né? Hoje, o modelo de emagrecimento validado cientificamente e levado, e eu acho engraçado quando eu vejo profissionais falando, não, olha, você tem que fazer redução de calorias na tua dieta, déficit calórico, porque esse é o que a literatura científica está entregando. E de fato é verdade, só que até certo ponto, como é que eu entrego essa informação para a pessoa? Né? Como é que eu vou levar para ela esse entendimento de que ela tem que reduzir calorias da dieta somente? Então não dá. Por isso que a maioria faz uma dieta de redução calórica e volta a engordar, por exemplo, e vai recorrer aos milagres, aos medicamentos. Uma coisa que é importante reforçar é que uma redução de 5 a 10% do peso hoje de uma pessoa que está com obesidade pode levar ela a prevenir doença de uma forma muito relevante. Então pensa só, 5 a 10% de redução de peso pode ser algo que vai prevenir uma série de problemas de saúde para uma pessoa hoje. Então isso é relevante. Sim. Não vamos pensar aqui naquela pessoa com aquele peso que ela acha que ela deveria ter, porque muitas vezes ela nem teria condições de alcançar, porque aquilo é uma distopia na cabeça dela, porque ela está se baseando em modelos de rede social, de atores, atrizes e pessoas que fazem uso de ferramental assim, medicamentoso, hormônios, cirurgias e assim, que eu não sou contra, mas eu estou falando que esse não é o caminho de saúde para atingir esses resultados, na minha opinião. Então, falando de redução de peso, tem que ter estratégia. Né? E essa estratégia tem que ser muito bem comunicada para a pessoa. E ela tem que partir de um levante a nível de melhora da saúde e qualidade de vida daquela pessoa, a nível de nutrir o corpo dela de verdade. Eu costumo dizer, né, que para emagrecer a gente precisa se preencher. Né? Então, levar em conta as questões emocionais que estão ligadas a isso. A medicina chinesa, por exemplo, ela fala que a dificuldade de relacionamento com a mãe pode levar à obesidade, ao ganho de peso. Né? Então, a gente tem que estar entendendo tudo isso, né? E levando em conta também que, na minha visão, que é o principal, é estar com o sistema gastrointestinal equilibrado.
né? Eu fazer uma restrição calórica numa pessoa que está comendo muito alimento ultraprocessado, né? E só reduzir a quantidade, para mim, não me faz muito sentido. A minha visão não é essa. Porque eu até posso fazer essa pessoa perder peso, mas ela ainda vai estar não nutrindo o sistema digestório dela, não nutrindo a microbiota, né, intestinal, que os estudos têm colocado que tem uma estreita relação com o nosso metabolismo, com a regulação de vários hormônios, né? Então o milagre, na minha opinião, ele não existe. O que existe é uma estratégia, na verdade várias estratégias. Eu gosto de partir da modulação gastrointestinal quando se fala em emagrecimento. Essa é a minha linha. E ela tem sido muito eficaz. Sim, que inclusive é a base do Dieta das Três Fases, né? Que aí tem mais de milhares de alunos e milhares de quilos também perdidos por homens, mulheres de todas as idades, dos diversos quadros clínicos, né? Pessoas que já tentaram emagrecer e não conseguiram, pessoas que estavam pensando em até fazer cirurgias, procedimentos mais arriscados, mas nunca é só o alimento em si, né? É como tu disse, a parte gastrointestinal produz muito hormônio. Tem muita coisa que acontece aqui dentro que às vezes a pessoa só olha, eu prefiro comer um alimento diet light do que esse aqui que é saudável, porque dizem que tem frutose, que vai engordar, mas aí tá comendo uma barrinha lá que vai fazer um malefício que ela nem imagina, né? Silenciosamente esses alimentos processados vão criando um cenário de inflamação, vão criando um cenário de resistência à insulina, né? E isso tem que ser levado em conta na hora de você buscar os resultados no emagrecimento. Senão você vai fazer um déficit calórico que vai emagrecer, mas não vai reeducar, não vai transformar o paladar daquela pessoa, não vai transformar o sistema digestório dela. Então você não emagreceu aquela pessoa, você iludiu ela. Sim. Porque depois, se ela não se reeducar, ela vai voltar a ganhar peso. Eu costumo falar do novo normal, né? Você faz uma estratégia, seja ela qual for, se vai ser déficit calórico, emagrece. E se você depois não entender que muitas pessoas acabam fazendo a perguntinha mágica, quando que eu vou poder voltar a comer normal? Eu amo essa pergunta, né? Porque de fato ela vem de encontro a uma pessoa que não se consertou. Se a pessoa está fazendo essa pergunta, eu já estou partindo de que ela não se consertou. Ela emagreceu, mas ela não se consertou. Né? Porque ela está fazendo uma pergunta que não faz sentido. Porque o normal que ela tem na cabeça é justamente o que levou ela a ganhar peso, a adoecer, né? E a gente entende que tem que ter um novo normal. Mas esse novo normal não é uma coisa que tem que ser imposta para a pessoa. Ela tem que viver isso dentro de uma estratégia que, na minha opinião, vai criar um estresse biológico, um estresse metabólico para o corpo dela despertar. Sim. É isso que eu sempre falo em relação ao paladar, em relação à saúde da pessoa. Ela precisa viver, muitas vezes, um estresse biológico para despertar. E hoje em dia, o emagrecimento tem essa linha de déficit calórico que, na minha opinião, sozinha... Não é só isso, ele vai além, né? Muito além. Acho que até para conscientizar quem está em casa, existem hoje diversos estudos comprovando que quem tem excesso de peso corre risco de diversas doenças crônicas, na questão mental também. Poderia dar alguns exemplos aí do porquê que é importante a pessoa se conscientizar disso e buscar uma forma saudável, natural de emagrecer. Não para aquela pessoa do Instagram, né, sequinha, toda musculosa, mas sim uma pessoa magra, com um percentual de gordura ok, mas que ela consiga proteger o corpo dela a longo prazo dessas doenças aí que tu vai... Eu costumo dizer que a pessoa tem que ter cuidado com os modelos que ela tem, nas inspirações que ela tem para buscar saúde e buscar, claro, uma melhora da autoestima dela, né? Só que ela tem que entender que 90% do que tem nas redes sociais aí, dessas pessoas que seriam, né, que são uma minoria, elas têm acesso a recursos muito, muito parrudos, muito grandes e alguns até não tão ortodoxos dentro da saúde para chegar naquela imagem. Então Sim. Isso a gente vai deixar de lado hoje na nossa conversa. O que a gente está falando é de saúde, é de bom senso. A gente já chama o Alzheimer de diabetes tipo 3, né? Porque ele também está ligado a alguns mecanismos à resistência à insulina do neurônio. Do neurônio. Então, toda vez que eu estou acima do peso, que eu estou com sobrepeso patológico, que eu estou com a minha saúde não está legal, eu tenho algum grau de inflamação e resistência à insulina. E isso pode ser levado ao meu sistema neurológico, ao meu cérebro. Então, o meu neurônio pode enfrentar uma resistência à insulina e adoecer. Né? Então, algumas evidências estão nos levando a entender o Alzheimer dessa forma. Né? Então, esse seria um desfecho, por exemplo, de processos hormonais, excesso de peso ligado ao Alzheimer. Agora, tem questões genéticas? Óbvio que tem. Tem pessoas que vão desenvolver Alzheimer somente por questão genética. Sim, vai ter. Mas o fator ambiental é muito relevante, por exemplo, falando de uma doença que advém do excesso de peso. O diabetes, né? O câncer.
Os problemas cardiovasculares, a maioria deles vão estar ligados ao excesso de peso, e isso por si só já tem que ser motivação para a gente buscar entender e melhorar isso, né? Uma bomba relógio. Justamente. Eu costumo dizer, por exemplo, o aumento da pressão no nosso corpo ele é um mecanismo de defesa num primeiro momento. Porque todos os nutrientes que vão para dentro da nossa célula, eles estão na chamada matriz extracelular. A gente tem todas as células alinhadas, só que entre as células você tem essa matriz. E quando ela começa a ficar congestionada de toxinas, de insulina, né, de metabólitos tóxicos, você vai ter um aumento da pressão. Por quê? Porque os nutrientes precisam entrar para dentro da célula e por causa desse congestionamento de toxinas eles não conseguem. Sim. Então o aumento da pressão num primeiro momento ele é reflexo de um mecanismo de defesa do nosso corpo, porque ele começa a não receber nutrição por causa desse congestionamento na matriz extracelular. Então mais um problema metabólico ligado ao aumento de peso que a gente pensa que aumento da pressão é porque o coração quis aumentar a pressão, porque sozinho. Não é assim que funciona. Né? Então a gente tem que olhar isso como um grito, um grito do nosso corpo pedindo ajuda, e não somente medicar aquele sintoma. Entender o que está acontecendo. Então eu parto dos ajustes no sistema gastrointestinal para chegar, por quê? Porque eu preciso usar todos os recursos que meu sistema digestivo tem, porque ele é a grande indústria, para limpar meu corpo. Né? As pessoas falam em detoxificação hepática, tem muita controvérsia na tal da limpeza do fígado. Né? Eu não falo inicialmente do fígado, eu falo lá da microbiota, do intestino e do meu processo estomacal de digestão. Por quê? Porque ele, quando não é competente, ele vai gerar uma microbiota alterada também. Sim. Né? Então a pessoa às vezes quer resolver lá no intestino e não resolve no início no estômago, quem dirá na mastigação. E tudo isso está envolvido numa estratégia de emagrecimento. Todo um processo. Todo um processo. Eduardo, a pergunta que não quer calar. Será que existe a dieta perfeita que vai funcionar para todo mundo, que vai emagrecer muito rápido e vai deixar a pessoa magra para sempre? Acho que tem muito mito em cima disso, né? A gente parte de um pressuposto que nada funciona para todo mundo. Tá aí o momento de pandemia para a gente ver que temos soluções muito boas, entregues para a população, mas algumas não funcionam para algumas pessoas. Sim. Né? Então, não existe dieta perfeita. O que existe é estratégia. Né? E eu parto sempre do princípio de que eu tenho que entregar uma mensagem para o organismo através de uma estratégia. Né? Essa é a minha linha de trabalho. Eu tenho que avisar aquele organismo de que ele está no caminho errado. Se a pessoa está acima do peso, se ela está enfrentando dificuldades com o bem-estar dela, que para muitos profissionais hoje é normal, uma pessoa está lá um pouco acima do peso, um pouco indisposta, ter dores de cabeça, ser uma pessoa irritada e ansiosa. Para muitos profissionais hoje que não têm certos conceitos e entendimentos, ele diz que isso é normal. Então a gente está normalizando muita coisa. Então a dieta perfeita, eu costumo dizer que é aquela que entrega uma mensagem efetiva para o organismo acordar. Né? E essa dieta é aquela que cria, na minha opinião, um estresse biológico, um estresse fisiológico para aquele organismo entender que ele está no caminho errado, que ele precisa fazer uma correção. Né? Então a minha linha de trabalho é de entregar, principalmente via uma dieta que vai levar essa mensagem primeiro para o teu sistema digestivo, que é o primeiro contato. Né? Nosso primeiro contato com o lado de fora, por incrível que pareça, não é a nossa pele, é o nosso sistema digestório. Ele é fora do corpo, ele não é dentro. Né? Isso é uma questão muito curiosa que poucos sabem, né? Mas se você pegar o tamanho, a metragem quadrada do intestino, do estômago, né, dos intestinos, ele é maior do que a tua pele. Nossa. E ele ainda está fora do nosso corpo, porque ele é um tubo, ele tem uma luz, né? Ele tem um início e um fim, a luz. Então isso mostra que o contato nosso com o lado de fora é muito maior pelo sistema digestório do que pela nossa pele. Ô louco. Né? Então eu costumo pegar e usar grupos de alimentos, estratégias que têm começo, meio e fim. E algumas têm restrições sim, porque para eu entregar uma mensagem, eu preciso lembrar que aquele organismo está se nutrindo de forma errada, está recebendo um alimento, né, ou uma conduta, um comportamento alimentar que não está correto, e ele não está enxergando isso. Então eu preciso entregar uma mensagem. E eu faço isso com dieta, com estratégia, e toda estratégia tem que ter começo, meio e fim. E aí a pessoa vai despertar. Ela vai entender. Primeiro porque ela vai ver o corpo dela falando mensagens, né? Vai estar dizendo, olha, eu vou te entregar, já que tu está fazendo uma dieta aí de ajuste digestivo, eu vou te dar uma dor de cabeça. Né? Eu costumo dizer que destroncar um pé dói. E colocar no lugar dói mais ainda. É verdade. Né? Então a gente precisa entender que às vezes o desconforto ele precisa ser gerado. A zona de conforto, sair da zona de conforto, tanto na nossa vida em qualquer aspecto como é na saúde, a gente precisa
de trabalho, precisa de dedicação e precisa de mensagens que tragam essa informação para o nosso corpo. Muita gente está lá se alimentando de forma errada, está ganhando peso, ou está acima do peso há um tempo, mas também não está mais ganhando peso, mas não se sente bem. Por quê? Porque o corpo não está escutando, não está aprendendo. Sim. Então eu crio essas ferramentas de estresse fisiológico e biológico, primeiro para atingir aonde? A nossa microbiota intestinal, o nosso sistema digestório, e ele por si só já vai te entregar uma série de melhoras em pouco tempo. Sim, ele já reage rápido. É um dos sistemas mais dinâmicos que nós temos no nosso corpo. Uma bactéria vive 24 horas dentro da gente. Então, para você mudar a tua realidade gastrointestinal, você precisa de dias. Sim, sim. Nem de semanas. Eu acho que é importante mencionar, né, que existem mais bactérias do que células no corpo. Sim, com certeza. Eu costumo dizer que é a luta entre Davi e Golias. Né? A nossa microbiota, ela leva vantagem em número em relação às nossas células. Né? Então você tem que focar ali, você tem que trabalhar ali. Muita gente está querendo entregar um probiótico, um suplemento ali fora de contexto e não dá resultado. Na verdade, às vezes pode até piorar. Você pode aumentar um processo fermentativo na tua microbiota por colocar um probiótico sem estratégia. Sim. Então a gente tem que parar de procurar uma dieta milagrosa, um suplemento milagroso, né? Um medicamento milagroso e entender que tem que ter uma estratégia eficaz, rápida, sim, rápida, para você acordar. E depois, claro, tu vai ter que ter disciplina, foco para continuar com os hábitos. E isso, para muita gente, é diferencial. Né? Foco e disciplina é um diferencial, não, isso é obrigação. É obrigação, eu tenho que ter disciplina para qualquer coisa na vida. Se eu quero ser bem sucedido, se eu quero ter saúde, eu tenho que ter disciplina. Só que não é só isso. Eu tenho que ter estratégia, eu tenho que ter caminhos. Para você hoje ganhar dinheiro, para você precisa de estratégia. Você não vai sair... Né? Estratégia e consistência. E consistência. Não adianta fazer algo que é um tiro curto, né, rapidinho, sim, conseguir dar um avanço, mas depois acaba e volta para estaca zero ou até pior. Isso, né? Aí. E tu tem que quebrar o padrão da tua vida, sim, em todos os aspectos. Se você não quebrar o padrão, na minha opinião, não vai andar. Então, dieta perfeita a gente deixa para utopia. Não existe. Eu acho que é até um ponto importante que ele engata nesse próximo tópico, que é, hoje as pessoas, em geral, a sua grande maioria tem uma rotina que é uma loucura, né? Trabalho, estudo, filhos, e muitas vezes dá desculpa, não, mas eu não tenho tempo para comer bem, não tenho tempo para comer saudável, e acaba recorrendo a um iFood, que não tem problema, mas algo sim. Às vezes é um alimento lá, toda hora pizza, cheeseburger, não é muito saudável, né? Não. O que diria para essas pessoas que estão com essa questão, pô, minha rotina é uma loucura, é corrida, mas mesmo assim eu estou querendo melhorar minha saúde. Quais são as boas práticas iniciais para essa pessoa que está nesse quadro, que ela pode te ouvir aí e já dar um start nessa vida dela? Primeiro de tudo é desafiador, né? Não é fácil. Tem muitos profissionais que quando escutam dos seus pacientes que não tem tempo, já começa a criticar a pessoa, dizer que como não tem tempo, é questão de prioridade, mas a gente sabe que não é fácil mesmo. Então a primeira questão que eu falo é a quebra de padrão. Porque o segredo do sucesso é a rotina, é a consistência, como tu mesmo falou. Então, se essa rotina está muito tribulada, está muito difícil, a pessoa tem que trabalhar para que ela melhore. Mas, primeiro de tudo, na minha opinião, é a quebra de padrão. É eu quebrar esse padrão de tudo, de saúde, de vida, de rotina, para entender que é questão, sim, muitas vezes, que você tem que ter uma prioridade. Se essa pessoa está buscando isso, já é acima da média, porque tem gente que nem está buscando isso e está se aceitando e está deixando a vida ir do jeito que está. Isso é normal ficar acima do peso conforme envelhece, né? O metabolismo fica lento, é normal. Isso, não é nada disso é normal e nada disso também tem fundo somente genético, como muita gente pensa, né? Sim. Mas o primeiro recado é isso, é quebrar o padrão. Quebrar o padrão com o quê? Com estratégia na alimentação, que consequentemente vai puxar a tua rotina um pouquinho para o lugar. Né? Não é querer só mexer na rotina, tu tem que mexer no conceito teu alimentar. E claro, o ambiente ajuda. Por exemplo, se eu lá, estou querendo melhorar minha saúde, estou querendo perder peso, estou querendo ter mais disposição e toda a minha família não está caminhando nesse sentido, é desafiador. Muito mais difícil. A gente tem que se cercar de pessoas que estão no mesmo propósito que nós. Mas também, isso muita gente já fala. Só que eu tenho algo diferente para colocar. Eu tenho que ser exemplo. Se eu sou uma dona de casa, um pai de família, uma mãe, que quer mais saúde para si e para sua família, comece por você, poxa vida. Faça o que você tem que fazer, independente do que estão fazendo do teu lado. Porque depois você vai ser o exemplo.
Você vai carregar essa família para a saúde e para o bem-estar. É que nem quando você anda de avião, né? Num caso de despressurização, o que você recebe? Primeiro você faz a sua máscara para depois ajudar alguém que tem dificuldade. Porque você tem que estar bem para ajudar uma pessoa. Então começa por você, os desafios vão aparecer, mas com uma boa estratégia você tem como chegar lá. E hoje em dia, o principal não é a chegada, é o ponto de partida. A gente foca muito onde eu quero chegar, que é importante, a gente tem que ter isso em mente, mas o ponto de partida é mais importante do que qualquer coisa, que é agora. E o processo também, né? E o processo, é isso que vale a pena, né? Com certeza. Muitas vezes a pessoa tem aquela imagem perfeita, né, daquele influencer, ou ator, ou atriz, ou modelo, mas dificilmente ela vai chegar lá porque, tem Photoshop demais em todas as fotos, né? Mas quanto será que essa pessoa investe, né? O próprio Cristiano Ronaldo, né? Um exemplo, mas o que esse cara deve investir em suplementação, treino, né? O próprio LeBron James, eu já ouvi, ele gasta, acho que são $2 milhões por ano em personal, suplemento, sono. Então, beleza, é o cara lá top, show, mas será que eu, na minha condição hoje que eu estou em casa, eu consigo chegar lá? Porque para ter aquele corpo, para ter aquele físico do homem, que o cara idealiza, ou que a mulher quer ter aquele corpão, cara, é outros 500. Isso, não é bem eu assim, acho que isso não fez muito bem para a sociedade num geral, ter certos exemplos, porque não se fala exatamente tudo o que se faz. A gente não precisa ir tão longe para essas super estrelas do esporte. Você pode pegar uma personalidade fitness aí, um blogueiro, uma blogueira, que mora provavelmente perto de muita gente hoje que está aí assistindo nós, né? Então aquela pessoa já começa de manhã fazendo atividade física, comendo aqueles alimentos funcionais, aquela coisa toda cheia, né, de recursos que não são convencionais, que não são fáceis de achar. Depois ela vai meditar, depois ela vai fazer um vídeo, depois... Então chegou até o meio-dia, essa pessoa fez tudo, mas não fez nada na nossa visão, né? Sim. Então nós não podemos se deixar levar por esse tipo de exemplo. A solução é simples, menos é mais. A estratégia tem que existir, sem estratégia ninguém chega em lugar nenhum, mas a pessoa não precisa dispor de recursos absurdos, não precisa dispor de grandes quantidades de dinheiro, de fato, para chegar num ponto muito mais favorável para o peso dela e para a saúde dela. Mas se ficar se deixando levar por esse tipo de pessoa, de personalidade, que eu não tenho nada contra que ela vá lá e exponha a vida dela, mas que exponha de fato tudo que faz, né? E como faz e no tempo que faz, porque isso para as pessoas às vezes pode causar uma impressão falsa de que aquela pessoa, né, conquistou tudo aquilo comendo coisas simples e sem fazer 2, 3 vezes por dia academia com personal, né, e todo um outro contexto e procedimentos Sim. né? Então isso eu acho que a gente tem que deixar de lado por um tempo e pensar mais no básico, no simples e tudo isso bem feito vai levar a pessoa para um lugar que ela nunca imaginou. Que é isso que dá resultado no final de contas, né? O básico, consistente. Com certeza. Mas é o com estratégia. Porque as pessoas pensam em fazer o básico, mas sem estratégia. E aí no meio do caminho elas se perdem. Elas não têm suporte, né? Elas não entendem o que elas estão fazendo. Elas têm que entender, não, eu estou fazendo isso para chegar aqui. Né? E isso você vai precisar de ajuda, de profissionais que estejam atualizados, que tenham essa visão para te ajudar. Porque senão você vai viver uma ilusão. Emagrecer não é tão difícil como se pensa. A questão é a consistência para manter isso virar o teu estilo de vida sem esforço. Tem que ser natural. E fazer a coisa certa. E para virar natural, tu tem que ensinar teu corpo a viver aquilo e abraçar aquele estilo de vida sem qualquer tipo de cobrança, de dificuldade. Né? Tem que ser uma coisa natural. Esse é o segredo. E para isso precisa de estratégia, precisa de consistência. Quando a gente fala em emagrecimento, fala-se em alimentação. A gente vê hoje tem muito alimento industrializado, o próprio pelo crescimento populacional, pela demanda das empresas, e, enfim, terem que produzir cada vez mais rápido alguns produtos, muitas vezes a gente vai acabar perdendo a qualidade nutricional de uma verdura que na horta do avó, enfim, daquela pessoa de alguns anos atrás tinha uma qualidade, hoje aquilo cresce, sei lá, 3 vezes mais rápido, fica mais bonito, mas pode ser um alimento vazio. Qual que é o papel dessa alimentação, da consistência e dessa questão dos alimentos industrializados? Como que isso pode ajudar ou afetar um processo de quem busca uma vida saudável? Porque eu sei que tu entende muito bem de suplementos, tu tem uma visão muito boa em cima disso, eu gostaria de entender essa questão da alimentação natural, suplemento,
Como é que a gente pode equilibrar isso no nosso dia a dia? Primeiro que a gente parte de um pressuposto que a gente não pode demonizar nada. Eu acho que o grande erro das pessoas é achar que tem um alimento santo ou um alimento que é um demônio. Não existe isso, né? O que existe é uma conduta, é um comportamento em relação aos alimentos. Mas o fato é que, infelizmente, muitos alimentos estão perdendo densidade nutricional em virtude do solo, em virtude do cultivo, né? Eu não vou entrar nos detalhes porque fica algo muito complexo e muito técnico. A gente já tem falado de alimentos que estão perdendo densidade nutricional em função disso. E também, óbvio, o processo de industrialização, né? Ele acaba levando uma densidade maior de pesticidas para o alimento, de conservantes, enfim, de uma série de químicos, inclusive para os alimentos fitness, né? A legislação dos alimentos ela é muito perspicaz, né? Você coloca ali uma pequena fração, por exemplo, de fibra num alimento ultraprocessado e ele já pode ser classificado como rico em fibras, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque as pessoas hoje estão na busca dos alimentos fitness, né? E na minha visão, esse é o grande problema hoje, né? Porque eu estou deixando de consumir um alimento íntegro, né? Uma fruta, uma verdura, um tubérculo, para consumir um alimento fitness processado. E isso está deixando um legado de problemas na cabeça das pessoas, no prato e, por que não, na saúde delas. Então isso está sendo um problema muito relevante para esse universo de busca de emagrecimento, de qualidade de vida. O alimento ultraprocessado ele está sendo mascarado como sendo saudável muitas vezes. Né? Não vou longe, eu falei esses dias, por exemplo, sobre um alimento que eu fui no mercado, lá um peito de frango que estava já temperado conforme o fabricante com temperos naturais, só que ele tinha 10 vezes mais sódio que um peito de frango normal, né? E lá estava aquele rótulo, tudo escrito em verde, né? E a gente tem que ter muito cuidado porque a maioria das pessoas vai comprar achando que aquilo ali é um alimento saudável e no fim ele tem simplesmente 10 vezes mais sódio do que um alimento, do que teria que ter esse alimento, né? Então isso é muito delicado, para nós é muito preocupante, porque numa refeição você pode estourar a quantidade de sódio de um dia inteiro. E qual que seria o malefício estourar essa quantidade de sódio? O que que causa isso Bom, a no primeira corpo? questão é retenção de líquido, né? E isso já por si só já deixa muita gente desanimada, preocupada, né? Porque vai reter líquido, vai inchar. O nosso funcionamento de rim pode ser prejudicado por causa do excesso de sódio de alimentos ultraprocessados. A gente tem demonizado muito o sal de cozinha, né? Botar o sal no alimento. E eu não vejo isso tanto como um problema quanto é o sódio presente nos alimentos ultraprocessados que a gente compra. Você salgar um alimento quando você quer, dentro de que o teu paladar esteja legal, isso não tende a ser um grande problema. O problema está sendo o sódio que vem nos alimentos ultraprocessados. E isso vai gerar principalmente a retenção de líquido, né? A pessoa vai inchar. E isso é um problema, né? Para a autoestima dela e até para a visão dela em relação a muitos alimentos, né? Muitas vezes esse sódio ele não tem nem o gosto de sal, né? Justamente, ele está mascarado. É só você pegar, por exemplo, um refrigerante, que é doce, mas é rico em sódio. Olha aí. Né? Então ali ele está mascarado totalmente e está te entregando uma quantidade absurda de sódio sem você nem sentir o gosto de salgado na tua boca. Então a gente tem que cuidar porque isso engana muito a gente, né? Então os alimentos hoje eles estão tendo um papel que na minha visão menos é mais, né? Desembale menos e descasque mais. Eu acho que isso já é um lema que a gente tem que ter na nossa dieta. Eu acho que isso já transforma muita coisa. Eu vou te dar um exemplo simples. Eu, por exemplo, atendi uma paciente esses dias, ela é uma corretora de investimentos, super atarefada, uma rotina, a gente falou de rotina agora, né? Muito corrida, ela passa o dia inteiro com clientes e tudo mais. Então eu passei toda uma conduta alimentar para ela, uma estratégia que nem essa que eu tenho falado aqui. E ela me passou o meu contato para uma culinarista, né? Uma pessoa que faz a comida dela em forma de marmitas, desde o café da manhã até o jantar. E eu falei, olha, por mais interessante que seja uma pessoa preparando a tua comida para deixar isso prático para ti, eu quero que tu te conecte com a tua alimentação. Então, isso tu não vai terceirizar, não. Porque ela estava literalmente terceirizando a minha orientação para uma pessoa que ia fazer a comida dela de manhã até de noite e ela simplesmente iria comer. Então, que conexão que ela está tendo com aquele alimento? O que ela está entendendo daquilo? Ela não está entendendo a mensagem que eu quero que ela entenda. Ela está comendo o que alguém preparou baseado numa diretriz, mas ela não se conectou com aquele alimento. Então, preparar o alimento, muitas vezes, não precisa todo dia cozinhar, não é isso. Mas se conectar com a nossa comida e entender o que eu estou cozinhando. Por quê? Porque senão você nunca vai entender o que é o conceito de uma alimentação que te faz bem. Você sempre vai depender de um papel, de uma folha, ou de alguém te dizendo e alguém cozinhando para ti. E aí a tua conexão com o alimento vai ser sempre ruim.
E não importa que ali tenha poucas calorias, tenha alimentos saudáveis, mas se tu não entendeu o que tu está comendo, tu não te conectou, isso já tende a ser um problema e você não está resolvendo isso não por simplesmente ter uma alimentação fitness saudável, comer marmitas. Né? Eu uso marmitas hoje, eu adoro, só que eu tenho que me conectar com o que eu estou comendo. O que tem Isso ali? é muito importante. O que tem ali? O que eu estou comendo? Ah, é uma marmita? Sim, mas o que tem? Por que eu estou comendo aquele alimento naquele horário? A pessoa tem que entender isso, senão vira muito automático. E aí a gente não tem conexão e infelizmente a hora que tiver uma viagem, a hora que ela não tiver esse recurso à mão, o que vai acontecer? Ela não vai saber se defender. Né? Então não tem, ela vai se autodestruir, ela vai se conectar com o pior do mundo alimentar numa viagem de 1 semana, 10 dias e vai ganhar peso, porque ela não aprendeu. Sim. E já falou de horários, alimentação, qual que é o melhor horário do dia? Se tem algum, né? Algum horário do dia que é o melhor para eu comer? E se sim, que tipo de alimentos eu devo priorizar nessa refeição e nesse momento para que o meu corpo consiga obter o máximo de benefícios em cima disso? Excelente pergunta, né? A gente entende que ninguém precisa comer quando não tem fome. Só que se eu passar um período longo sem comer e aí chegar com aquela fome absurda e não conseguir me controlar, eu preciso ter uma estratégia de colocar uma refeição num determinado horário, mesmo que naquele horário eu não tenha fome, para que eu não chegue na próxima refeição querendo comer muito. Então, ninguém precisa comer quando não tem fome, mas tem que entender a estratégia com maturidade. Ah, eu não estou com fome agora, mas quando eu chego em casa de noite eu como até os pés da mesa. Né? Então não faz sentido. Eu sempre gosto de começar o meu dia com uma refeição programadora. Né? Em um mundo que está se falando muito de jejum, e eu não sou contra o jejum, eu entendo também que a literatura está falando muito do café da manhã. Então existe uma controvérsia na questão do que quando o jejum ele te tira o teu café da manhã, por exemplo. Né? Então falando de horário, o café da manhã é super importante. Uma refeição que tem que ter boas fontes de proteína, boas fontes de gordura, fibras e, por que não, um cafezinho. Né? Ninguém aqui, todos somos filhos de Deus e precisamos de um cafezinho de vez em quando. Né? Sem açúcar. Sem açúcar. O hábito de adoçar bebidas, na minha opinião, é um grande problema, porque isso mostra um paladar mais dependente do doce e, por que não, às vezes até um pouco mais infantil. Mas, de fato, uma refeição que eu acho que é super importante para o teu dia inteiro é o café da manhã. É uma refeição que a gente dedica pouco tempo, dedica pouca estratégia, come o que tem. Eu escuto muito. De manhã eu como um biscoitinho ali, um cafezinho e deu. Depois vou só almoçar. Então, ou eu faço jejum até o almoço, né? Mas como é que foi tua janta? A tua janta foi rica, foi cheia de fibras, de alimentos construtores, de proteínas boas, de gorduras boas, para tu poder abrir mão de uma refeição dessas depois? Né? Então, eu hoje, quando eu falo em horário, eu gosto de ter um bom café da manhã. Quando você tem um bom café da manhã, ao longo do dia o teu corpo ele se equilibra. Sim. Ele vai te pedir comida no horário certo, dificilmente você vai errar quando você fizer um bom café da manhã. Na minha opinião, é a base. E aí ao longo do dia você pode receber sinais de fome não tão absurdos, não tão abruptos como normalmente uma pessoa que não toma café da manhã sente. Porque já chega no almoço com uma fome absurda, aí come muito, aí de tarde não tem fome, aí chega na janta, come muito. Vai comer uma quantidade de calorias absurda, vai fazer reserva, vai estocar. Não dorme direito. Não dorme direito, então tudo isso prejudica o ciclo circadiano. Então, café da manhã começa por ali. E qual que seria um exemplo legal de cardápio simples, prático. Que quem está em casa já pode fazer? A maioria dos cafés da manhã, na minha opinião, são práticos. Eu não vejo nenhum café da manhã que eu faço hoje na minha rotina que é difícil de fazer. Mas todos eles no meu café da manhã contemplam os ovos. Né? Eu acho que é um alimento prático e pode se preparar do jeito que quiser. Se quer fazer um ovo cozido, né? Um omelete, um ovo mexido. Algumas pessoas podem fazer uma crepioca, né? Mas que o ovo esteja ali. É uma excelente fonte de proteína e de gordura boa. Né? Essa história do colesterol do ovo aí, muito problema em relação a isso. Acho que é outro tema para um fluxotalks inteiro, né? Mas não vamos falar disso agora em específico. Mas sim, os ovos são uma excelente opção para o café da manhã. Uma fruta de baixa carga glicêmica, né? Um abacate, um mamão, um melão, né? São excelentes opções. Né? Morangos são excelentes opções para o café da manhã. E eu gosto que se a pessoa tem aquela vontade, né, de comer um carboidrato, que seja um carboidrato de boa qualidade. Porque nós às vezes comer uma batata doce de manhã. Eu não vejo problema. Né? Eu não vejo problema nisso. Eu prefiro do que um pão, do que uma fatia de pão. Né? Então ninguém está mandando cortar pão, mas comer pão todo o café da manhã, por quê? Por que tem que ter? Né? Agora, uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de gordura, com uma fruta ali, um café,
Por exemplo, o meu café da manhã geralmente tem abacate, ovos e um café preto. Para mim, tenho 1,86 m, tenho 83 quilos e me sinto bem e me sinto energizado. Geralmente vou comer só no meu almoço e me sinto super bem. Faço uma atividade física de manhã sem problema nenhum. Isso até é um ponto legal que ele engancha com esse ponto que eu vou trazer agora, porque muitas pessoas têm aquela crença, que eu acredito que é negativa e não é real, que ser fitness, ser saudável é caro. Nossa. Aí o que recorre? Um pacote de bolacha, um pacotão de pão, salgadinho, e é isso, né? Mas como tu mencionou agora nesse exemplo de café, são coisas simples, baratas, qualquer mercado tem, e a pessoa, é só questão de consciência e costume, né? Não, mas você pode pegar, e esses dias eu até falei para um paciente, pega uma fruta que é cara. Né? Esses dias eu fui olhar, tinha uma fruta lá que eu queria comer, que era um kiwi, né? Ou kiwi, depende, né? Em que área do Brasil estamos, né? Estão nos assistindo, mas que é uma fruta que muitas vezes ela é cara. O quilo do kiwi estava um absurdo, né? Quase R$40. Justamente, Muito quase caro. R$40, né? E aí você compra um kiwi, chega a custar R$5, né? Mas você acha realmente caro? Claro, é realmente perante outras frutas é caro, mas qualquer pacote de bolacha, qualquer alimento ultraprocessado, você não gasta menos que R$5. Então pensa numa fruta cara, ela ainda se torna uma opção de custo-benefício perto de um alimento ultraprocessado. Agora uma fruta barata, então nem se fale. E não vai detonar o corpo Justamente. como uma bolacha, né? Então eu penso, no meio da tarde, ao invés de eu comer um kiwi que custa R$5, eu vou comer um pão de queijo com um café. Quanto é que isso custa em qualquer padaria hoje? Muito mais que R$5. Menos que 10 não sai. Não sai. Então essa percepção de que custa caro se alimentar bem não podia estar mais errado. Eu acho que é um dos maiores erros que as pessoas... Porque, infelizmente, algumas celebridades fitness, né, querem comer morango com tâmaras no seu lanche. Né? Aí sim. Aí o quilo da tâmara, né? Aí sim. Tá lá em cima e o cara come isso todo dia. Né? E aí coloca lá uma proteína, um não sei o quê. Quando vê aquela refeição, custou R$50. Né? Isso sim é um absurdo, mas isso não é o que a gente está propondo. Sim. Né? Não é o que... mas você pode, tem condições? Que bom, mas não é o que a gente está propondo. O que a gente está propondo é se aproximar do desembale menos e descasque mais. Que é muita questão de conscientização, né? Muitas Com pessoas certeza. passam a vida inteira estudando sobre um assunto para se formar bem numa profissão, mas não estuda muitas vezes o que é bom para comer, para beber, o que faz bem ou não faz, e aí acaba indo na onda do consciente coletivo aí, que é uma percepção totalmente manada, errada, né? Totalmente errada, infelizmente. Eduardo, já que a gente está falando de hábitos e questões alimentares que são simples de serem colocadas no dia a dia, né? Como própria dica do café da manhã, tem outra coisa que é muito importante e por ser tão simples as pessoas acabam ignorando, que é hidratação, água. Qual que é a importância da água para quem quer emagrecer? Porque eu conheço muitas pessoas que tomam quase nada de água durante o dia. Como que isso impacta na vida da pessoa? Nossa, desidratação, né? A água ela é vital para o teu corpo, não existe vida sem água, né? Mas no emagrecimento ela tem uma função, né, de trazer hidratação para a mucosa gastrointestinal, que é super importante, fazer limpeza, né? A água, não adianta eu usar o melhor sabão do mundo se eu não usar água, né? Eu acho engraçado o pessoal comprar os melhores shampoos para o cabelo, né? E tomarem banho e usarem esses shampoos e depois na hora de se alimentar usarem recursos tão ruins e nem a água usarem. Então eu posso usar o melhor shampoo do mundo no meu cabelo, mas se eu não passar água, ele não faz a função dele. Né? Então ela é o veículo. A água ela é o veículo de tudo. Nutrientes, vitaminas, minerais, tudo que você tem que acontecer, os teus processos metabólicos no teu corpo, todos usam água. Né? Então sem água não tem vida. Ela é fundamental. Tem alguns detalhes que é super importante a gente pontuar, mas para quem não toma água, comece a tomar. Isso é uma questão super importante. Agora, tem detalhes. Muitas pessoas, por exemplo, me perguntam em relação à água com gás, por exemplo. Né? Pode tomar água com gás? Se a pessoa não tem nenhum distúrbio gastrointestinal, ela pode usar água com gás. Eu costumo recomendar que usem águas que são gaseificadas naturalmente, ou seja, aquelas que vêm da fonte já gaseificadas. Elas estão nos mercados aí, não é difícil de encontrar. Mas sempre a maior quantidade tem que ser de água normal, água pura, sem gás, né? Eventualmente uma água com gás não tem problema nenhum. O problema que eu vejo, por exemplo, é o uso da água com gás ou até sem gás em grandes quantidades junto de uma refeição. Isso atrapalha muito o processo digestivo, dificulta a ação do ácido clorídrico, né, do ácido estomacal sobre os alimentos,
principalmente sobre a digestão de proteínas, né? E proteína mal digerida é problema para o teu intestino, né? Então a água junto da refeição ela nem sempre é uma escolha interessante, uma estratégia interessante. Então ela tem que estar nos intervalos, ela tem que estar ao longo do teu dia e sempre tem um cálculo, né? Para tudo tem um cálculo, como eu falei, para tudo tem uma estratégia. É um norte, né? É uma bússola para você se basear no teu consumo. Muito se fala em 2 litros de água por dia. Realmente é uma quantidade bem razoável, mas de fato hoje a gente fala de 35 a 40 ml por quilo de peso. É uma necessidade diária. Então uma pessoa tem que simplesmente pegar o peso dela e fazer vezes 35, vezes 40, para chegar numa proximidade, né, de uma quantidade de água que o corpo dela realmente estaria precisando. Um cálculo realmente que eu acho super relevante, que não é difícil de aprender, né? É só você multiplicar teu peso por 35 por 40 para chegar na tua necessidade diária. Ali dentro pode ter um chá eventualmente? Pode. Pode ter um suco natural, né? Pode, não tem problema. Mas a principal, a maior parte tem que ser água limpa, pura, filtrada, né? Que faz toda a diferença no nosso processo de hidratação e de relação com a água, que ela é imprescindível à nossa boa saúde. Até tu comentou que não é bom comer e ingerindo água. Qual que seria o tempo ideal para eu tomar água? Ou antes ou depois da refeição? Excelente pergunta. O que eu tenho dado de recomendação para os meus pacientes baseado no que tem de evidência científica hoje, tá? Parar de tomar água 30 minutos antes das refeições e voltar a tomar quantidades maiores de água 1 hora depois da refeição. Principalmente as refeições de grande volume, né? Que é o café da manhã, o almoço, o jantar, né? Que são refeições que têm grande volume de alimento, que necessitam de uma boa quantidade de ácido clorídrico do meu estômago, então eu não vou estar colocando muita água nessa refeição. Uma pequeninha quantidade de água, 100 ml, às vezes até com limão espremido para estimular a digestão, principalmente no almoço, é interessante. Então a gente não tem que ser 8 nem 80, né? É achar o equilíbrio e o bom senso em relação à água próximo das refeições. A gente está falando muito em questão de hábitos e coisas simples, que eu acho que é isso que dá resultado e aquilo que a pessoa consegue manter, né? Para quem não faz, transforma. Para quem não faz, transforma. E por que tem muitas pessoas, na tua visão e toda a tua experiência durante anos aí, que buscam emagrecer? Aí ela vai lá, faz uma dieta, um exercício, consegue o resultado. Mas um tempo depois, talvez a pessoa relaxa e volta com aquele efeito rebote, ioiô, que, enfim, tem várias formas de chamar isso. Sanfona. Sanfona. Por que isso acontece na tua visão e que dicas tu daria para uma pessoa que já passou por esse processo inúmeras vezes? Então ela acha que sim, vou fazer uma dieta, a dieta tem X dias, então eu vou emagrecer, depois eu volto ao normal, que foi aquela fala do início da nossa conversa. Dá algumas dicas para essa pessoa entender e ela poder sofrer menos com esse tipo de situação que com certeza acho que mexe muito com a autoestima e tudo mais. Pegar o gancho, é interessante que tu falou sofrer menos, né? Eu costumo dizer que tudo na vida é sofrimento, né? Tudo é conquista, tudo é difícil, tudo é trabalhado. A mochila, né, a mochila da saúde, ela é pesada de carregar muitas vezes, ela é difícil, assim como é a mochila da doença. Então escolhe o teu difícil. Ser doente é difícil, ter saúde também é desafiador. Eu não queria dizer difícil, mas só para as pessoas entenderem que ambas as questões são difíceis de gerenciar, né? Ter saúde e estar doente também não é fácil de gerenciar, acho que é mais difícil ainda. Mas falando dessa questão do efeito sanfona, desse vai e vem de peso, primeiro de tudo é porque a pessoa realmente não se conectou com o processo, com o caminhar em direção a isso. Focar mais no estilo de vida, na melhora disso do que de fato no peso. Essa é uma questão que eu considero muito importante. Tirar um pouco o foco do peso. Sim. Se pesar menos, não se pesar com tanta frequência ajuda muito. Eu acho que o pesar todo dia não é legal, né? Isso é bem importante. E também se conectar com uma estratégia que vá de fato transformar minha relação com os alimentos. Transformar minha relação com o alimento saudável, transformar, por que não, o nosso paladar. Existem muitas teorias, muitas evidências científicas do porquê que o efeito sanfona acontece. E eu me reservo ao direito de ser uma fonte primária, né? Eu tenho mais de 1.300 atendimentos por ano, né? Então eu sou uma fonte primária e eu tenho identificado certas questões no meu público, nas pessoas que eu atendo, nos pacientes e, por que não, nos alunos também aqui do meu fluxo que estão dentro do Dieta das 3 Fases. E a primeira percepção é essa.
é se conectar com uma estratégia alimentar que transforma o paladar, que transforma a percepção de saúde da pessoa. Muitos se conectam com ela com o objetivo de perder peso. Ok, é nobre. Mas depois que elas entram, elas veem que não é só isso. Elas veem que elas realmente estão se nutrindo, que o corpo delas está reagindo àquilo de uma forma diferente do que reagiria, por exemplo, a uma restrição de caloria. Sim. O tal do fechar a boca, né? A gente sabe que emagrecimento é 80% até 90% é alimentação. Sim. O exercício fica com uma porção menor, tão importante quanto aquela porção. Sem ela a gente não consegue alcançar muitas vezes alguns objetivos específicos. Mas a dieta, e não chamar isso de dieta, né? É de uma estratégia, de uma reeducação, mas que venha de fato a nutrir o corpo e mostrar pra gente que tem uma forma de encarar tudo isso de uma forma leve e que você não volte àquele normal, que de normal não tem nada, ele é anormal, porque te levou a um problema de peso, te levou a um problema de saúde. Então não existe isso. Agora, eventualmente, alimentos que você tem um apreço, que você gosta, e que talvez depois de uma estratégia bem executada, talvez você nem goste tanto quanto você acha que gosta, né, vai ser possível sim. Né? Depois que eu alcancei meus objetivos, eu costumo dizer que manter uma dieta, uma reeducação alimentar a 75% tende a ser o bastante para eu manter os resultados. 50-50 não existe. Eu costumo dizer que o equilíbrio é a utopia quando a gente fala de manutenção de peso e saúde. Eu tenho que desequilibrar para o lado bom. Sim, sim. Né? Então, tendo isso em mente, o caminho não vai ser tão difícil, porque com a estratégia bem executada e a estratégia assertiva, em poucos dias a pessoa nota uma melhora, nota uma diferença e ela não vai querer voltar para onde ela estava antes. O corpo, quanto mais saudável se come, se tem uma rotina de treino, de alimentação e tudo mais o corpo pede aquilo, porque e mais é bom. Ele te ajuda. Porque é bom, né? Sim, faz sim. bem. Ele vai cooperar contigo. Tu vai ver que vai ser um parceiro teu. Agora, quando vai ser aquela questão só de restrição calórica, ele não vai ser teu parceiro. Ele vai ser mais um peso para você carregar nessa transformação que vai ser dolorosa e vai te levar à busca pelos milagres, né? Pelas pílulas mágicas. E falando nisso, né, tem um caso recente que aconteceu com uma artista, né, uma cantora, infelizmente, que, pelo que se diz na mídia, ela faleceu devido ao uso indevido de medicamentos para emagrecer. Sim. Na tua visão, Eduardo, fala um pouquinho de quem está em casa que já pensou em tomar medicamento ou quem está tomando nesse momento ou já tomou. Qual que é o perigo disso para a saúde? Sim. Bom, primeiro de tudo que esses medicamentos, em sua grande maioria, não é nem seguro quando prescrito por um profissional habilitado. Quem dirá o uso indevido, como você falou, né? O uso indiscriminado, sem orientação profissional. Se o medicamento existe, é porque ele tem um propósito. Mas dentro da minha experiência clínica, todos os meus pacientes que usaram medicamentos para emagrecer voltaram a engordar. Assim que parou de tomar o medicamento. Assim que parou de tomar, voltou a engordar. Porque não se conectou com o seu corpo, não se conectou com uma reeducação alimentar madura, objetiva, estratégica, né? Que essa palavra para mim é muito importante. E acaba voltando a ganhar peso. Então o medicamento que tem a função, e eles atuam por vários mecanismos, não é só um mecanismo, né? Então a gente tem vários mecanismos onde eles atuam e todos eles com efeitos colaterais muitas vezes severos à saúde e que fazem com que depois se tu emagreceu, tu tenha que te desprender para daí cuidar desses efeitos colaterais que esses medicamentos causarem. Então você entra numa bola de neve, você não sai mais. Ele arruma uma coisa e bagunça outras 3, 4, né? Então o teu metabolismo, o teu sistema neurológico, tudo isso fica difícil, né? Então é importante entender que dentro de uma prescrição profissional esse medicamento já não é seguro. Tu imagina fora dele, é o que a gente está vendo. Infelizmente vai levar uma pessoa aí a óbito, né? Então tem que cuidar dentro de uma estratégia, ele pode até fazer parte, mas se não tiver a reeducação a pessoa vai voltar a ganhar peso. Uma dica é sempre buscar um profissional, né? Sempre habilitado a isso. Né, se tem um objetivo específico, se está precisando perder uma parte do teu peso, pensando em prevenir uma doença, talvez seja interessante, mas se não levar em conta todo esse contexto, talvez vai voltar a ganhar até mais peso do que tinha antes. O que acontece em muitos casos de pessoas que fazem a redução de estômago, né? Se fazem cirurgias ou lipo, sim. buscando a parte estética. Sim. Porém, depois de um tempo, se ela não mudou o que está dentro da cabeça e quais são os gatilhos dela que levam ela a comer certos alimentos ou certas bebidas, aquilo vai voltar de novo, né? Porque o próprio estômago, ele pode espichar, né? Ele fica maior, ele fica menor, então não adianta ir lá e cortar. Por exemplo, o procedimento estético, que eu não sou contra. Né? Se você tem um objetivo estético, quer fazer uma cirurgia de lipoaspiração ou um procedimento aí de criolipólise, enfim, essas coisas
que dão resultado, você tem que lembrar que a célula de gordura, ela vai se desmobilizar com esse procedimento, mas a gordura vai se estabelecer em outro lugar se você não der encaminhamento para ela sobre, né, enfim, uma dieta que te leve a ter esse resultado de déficit calórico associado à estratégia de reestruturar teu corpo. Você vai tirar a gordura de um lugar, ela vai aparecer em outro. Sim. Não tem almoço grátis. Então, se você vai fazer baseado em estética ali um procedimento, eu não sou contra. Mas tem que entender de fato o que é que você está fazendo. Né? Se você vai fazer uma lipoaspiração, ok, faça de forma segura, com um profissional habilitado. Tu entenda que é um procedimento estético e não tem a ver com emagrecimento. Lipoaspiração não emagrece, né? Porque está tirando gordura de uma região somente, quando muito de duas. Você não está sistemicamente melhorando o peso daquela pessoa, melhorando o metabolismo dela, você não está fazendo isso. Né? Então, quer fazer? Ok, mas tem que entender o que você está fazendo de fato. E fazer procedimentos estéticos que não tirem a gordura do teu corpo, ela vai se desmobilizar do lugar, por exemplo, no abdômen, e vai para outro. Né? Eu costumo dizer que a célula de gordura, quando ela é criada, ela não deixa mais de existir, ela só se esvazia. Sim, sim. Então, se você tirar e esvaziar ela ali, aquela gordura vai andar pelo teu corpo. E pode ser que pare até num lugar mais delicado do que no abdômen, por exemplo. Pode ser que pare num órgão, numa víscera, e gordura visceral é sempre mais delicado, é mais perigoso para a nossa saúde do que até a própria gordura abdominal. Né? Gordura, ela realmente ela não some. Você tem que fazer um trabalho para que ela se desmobilize, mas que você consuma ela como fonte de energia. Então, teu metabolismo tem que ser ativado, tuas funções, para que isso aconteça. Senão, você só vai tirar ela de um lugar e vai para outro. Acho que a palavra que fica, né, é conscientização, educação sobre o porquê que eu quero emagrecer, ou, enfim, qualquer que seja o objetivo da pessoa, porque aí com as informações corretas e muita coisa que tu trouxe hoje, vão deixar a pessoa num outro nível já, quando ela pensa em emagrecer, a tendência é que ela consiga melhor, mais rápido do que antes, e que ela se mantenha no peso também por mais tempo, porque ela entendeu o contexto, e não é simplesmente a questão da redução calórica, porque sim, ela é importante, mas ela sozinha, não. ela é temporária, né? Temporária. Ela Ninguém não consegue vai... se manter nesse hábito, é muito difícil. Na minha prática clínica, é muito difícil se não entender o bem maior que é a saúde, que é a reestruturação do teu sistema todo, a visão sistêmica, a visão integrativa do teu corpo. Tem que estar tudo isso canalizado com essa energia para chegar no lugar. Senão, você tira, depois o peso vai voltar porque a pessoa não se reeduca, infelizmente. Sim. E até mesmo encerrar essa conversa quebrando alguns mitos, né? Sim. Porque a gente fala muito, se tem aquela conotação, dos 35 para frente o metabolismo só cai. Acho que tu me comentou um tempo atrás, acho que é legal trazer para quem está em casa. Existe isso dos 30 para frente o metabolismo diminui? Olha, na minha opinião, não. Dentro do que eu tenho lido, evidências têm trazido para nós que até os 60 anos nosso metabolismo não sofre influência da idade. Olha aí. Né? Então todo mundo hoje tem como melhorar e chegar em resultados mesmo acima dos 35 anos, mas com estratégia, com organização, com inteligência, dá para fazer. Então, genética, por exemplo, eu já falei isso em outros vídeos nossos aqui, eu tenho mais de 7 genes de obesidade em mim, eu já fiz o meu teste. Né? E nem por isso eu estou obeso. Sim. Por quê? Porque eu tenho um gerenciamento disso tudo pensando na minha saúde. Né? Então agora, genética não vai ser o único canal para ser trabalhado, ela é importante. Quando você conhece a tua genética, isso tem que virar uma ferramenta para você se cuidar. Né? Mas agora a história de metabolismo cair depois dos 30 não existe. Né? Depois dos 60 é o que a evidência científica está nos trazendo. Sim. Mas até ali, não. Tem muito caminho para... Isso vale principalmente para as mulheres, né, que estão pensando aí em menopausa, que piora, porque a menopausa geralmente ela vem por volta dos 50 anos de idade, então não é bem assim. Os hormônios mudam e eles podem ter um impacto sim, mas a idade é só a partir dos 60 anos que a gente tem visto evidência robusta de que o metabolismo sofre influência da idade. E aí quando chegar nesse ponto tem algumas questões que a pessoa pode trabalhar também, né? Com certeza. Posição hormonal. A gente tem recursos para todas as faixas etárias, né? Mas entender que não dá para se prender nesses conceitos errados que muitas vezes vão deixar as pessoas mais deprimidas e à mercê dos recursos milagrosos que vão vir e vão ceifar a saúde dela e não vão levá-la para um lugar melhor. Sim. E tem até um outro conceito importante, quando fala emagrecimento, fala metabolismo, e muitas pessoas acham que para eu ter metabolismo acelerado, ou eu tenho que nascer com essa genética, ou eu tenho que fazer muito exercício. E tu comentou muito durante essa conversa a questão da microbiota e como que ela influencia. Sim. E até muitos materiais que a gente já fez junto para o Dieta das 3 Fases, tu comenta muito isso, né? Que o segredo para ter um metabolismo regulado e ok
é ter uma microbiota Com saudável, né? certeza, isso não tenha dúvida. Ela é o grande centro dos meus estudos hoje. Ela é um sistema, né? Ela é uma comunidade. A microbiota, né, gastrointestinal, na verdade a gente tem microbiota em todas as áreas do nosso corpo, né? Mas falando da nossa microbiota gastrointestinal, a evidência científica está nos levando a crer que realmente ela tem uma função na inflamação, que ela tem uma função na insulina, que são processos-chave na redução de peso, né? Sim. São processos super importantes e que, se não levados em conta, você pode emagrecer com outras metodologias, mas você tende a ganhar o peso de novo. Então, se não focar nisso, a chance de dar errado é grande a médio e longo prazo. Né? Então as pessoas não podem se deixar levar, às vezes, por um objetivo de emagrecer para um evento, para uma coisa assim. Eu quero emagrecer para aquele evento. Não é assim que funciona a nossa saúde, não se deixa levar por isso, porque não vai te levar para um bom lugar. E focar na microbiota, para mim, tem sido muito gratificante, porque ela é um sistema, ela está envolvida com nossos processos imunológicos, com uma série de outros contextos. Se a gente ficasse falando aqui só de microbiota, daria, né, grandes horas, né, de debate sobre o tema. Mas só essa conexão com o metabolismo já é super importante para a gente levar em conta quando a gente quer emagrecer, com certeza. Sim, ótimo. Eduardo, gostaria de te agradecer. A gente está chegando ao final de uma conversa super produtiva e rica aí. Espero que você que está em casa tenha gostado de todos esses ensinamentos que o Eduardo trouxe, a questão de conscientizar mesmo, porque eu acho que esse é o papel mais importante do que qualquer coisa. Primeiro ter consciência para depois buscar o que a pessoa acha que faz mais sentido para ela, seja exercício, seja uma dieta ou qualquer outra coisa. Com certeza. Mas quando ela entende o porquê que ela está assim, ou como que ela pode chegar no resultado dela, as ações que ela vai tomar vão ser muito mais benéficas e de longo prazo, né? Porque não adianta ter um resultado temporário, seja no emagrecimento, relacionamento, qualquer outra coisa. O que realmente traz essa felicidade, esse gosto na vida é continuar desfrutando de benefícios para a vida toda, né? É isso aí. Quando a gente chega lá, às vezes lá não é mais lá. Então a gente foca no processo, nesse amadurecimento que é tão gostoso, né? De sentir as coisas acontecendo na nossa saúde, não tem prêmio maior que isso. Então, eu que estou feliz de estar aqui, de ter batido esse papo. Voltarei quantas vezes for convidado, pode ter certeza, porque para mim é super importante e gratificante de trazer isso para as pessoas, né? É um prazer. Então tá, muito obrigado.